uma alegria muito grande retornarmos a esta casa para conversarmos sobre as obras, as ideias e o pensamento do Mestre Kardec. Nós já estivemos aqui e, às vezes passadas, nós conversamos um pouco sobre as obras de Allan Kardec. Falamos também sobre a introdução ao estudo da doutrina espírita. Então nós já fizemos um apanhado geral das obras, da importância do estudo de Allan Kardec. E desta vez nós trazemos esse tema, a inteligência suprema, causa primária, para nos aprofundarmos um pouco mais nos estudos de Kardec. E esse tema é um tema delicado, é um tema sofisticamente mais elevado, um tema que poderia causar uma discussão de um nível acima, porque nós estamos nos aprofundando nos estudos de Kardec, especificamente quando nós falamos dessa inteligência suprema, dessa causa primária. Importante se faz e deixar claro que essa fronteira entre Deus como conceito filosófico e um Deus das outras crenças religiosas. Eu quero também excluir do campo da minha análise aquilo que se convencionou a chamar de politeísmo e também o panteísmo, porque o conceito de Deus que a doutrina espírita nos apresenta é de um Deus eterno, de um Deus imutável, de um Deus onipotente, um Deus soberanamente justo e bom. Então é esse Deus que transcende ao homem. E obviamente é um tema amplo, é um tema complexo. E os senhores hão de admitir que falar de um tema deste, obviamente requer um tempo bem maior. O que nós vamos falar é um recorte insignificante frente à extensão oceânica da doutrina sobre o tema. Outros autores poderiam ser abordados com igual interesse, mas eu vou ser fiel ao meu método e, humildemente, vou dar voz ao texto kardeciano. Allan Kardec fala de Deus, e o conceito de Deus nas obras de Kardec é absolutamente coerente com toda a proposta filosófica da doutrina espírita. E nesse primeiro capítulo, quando Kardec aborda Deus e o infinito, Kardec faz logo essa primeira pergunta: que é Deus? Essa pergunta é fundamental para todos aqueles que desejam entender, compreender as obras de Allan Kardec. Os espíritos superiores vão responder que Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então aí, percebam que nós temos duas situações para serem analisadas: a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Quando eles nos dizem sobre a causa primária, eles estão nos falando sobre o reino da matéria, o reino da materialidade,
cujo está embasado nos princípios da causalidade, onde existe uma sequência lógica. Então, Deus é a causa primeira de todas as coisas, é a origem de tudo. É exatamente aí onde está embasado o edifício da criação. E traz esse princípio de causalidade, de causa e efeito. Em tudo, observando os fatos e os efeitos, nós chegamos à causa. Porque todo efeito inteligente vai decorrer de uma causa inteligente. Quando nós então partimos para analisar essa causa, nós entendemos os efeitos. Quando nós olhamos para a natureza, quando nós analisamos e remontamos toda uma sequência lógica, buscando a causa desses efeitos, onde nós chegaremos? Quando nós analisamos o planeta, como ele foi construído, e fazemos toda essa sequência analisando os seus efeitos, chegaremos a uma causa. Quando nós analisamos o universo, da mesma maneira, nós chegaremos no mesmo ponto. Então, por isso que nós dizemos, e os Espíritos nos confirmam isso, que Deus é a causa primeira. Dele se originou tudo. Agora, quando nós olhamos para essa inteligência soberana, a inteligência suprema, nós estamos entrando no reino do pensamento, no reino da imaterialidade. Ora, Deus é a inteligência suprema. E quando nós temos alguma situação que nós precisamos resolver, uma situação que nos perturba, a quem nós recorremos? A Ele. Por quê? Porque Ele é a inteligência suprema, não existe uma inteligência acima dele. Por isso que Allan Kardec, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando ele vai falar sobre as leis morais, na lei de adoração está inserida a prece, que é o meio que nós nos comunicamos com Deus, com essa inteligência suprema. É através desses nossos pensamentos. Então, nós temos essas duas questões que nos falam sobre a inteligência suprema no reino da imaterialidade e a causa primária no reino da matéria. E aqui Allan Kardec continua falando sobre Deus e o infinito. Nós temos aqui essas duas imagens, são de duas pessoas ilustres que nós conhecemos, Leonardo da Vinci e Mozart. Quando nós contemplamos essa obra de arte de Leonardo da Vinci, a Mona Lisa, quando nós nos emocionamos com uma música de Mozart, nós logo imaginamos que é uma inteligência acima da média. Não poderia essas obras, essa música divina, ser produzida por um cérebro pequeno, nem se for por uma causa qualquer. Então existe uma inteligência que produz todos esses efeitos, que nos tocam, que nos emocionam. Por onde nós estivermos, nós iremos encontrar os efeitos das causas dos homens. Agora, quando nós olhamos para a natureza, essa imensidade da perfeição
criada por um ser infinito, por uma inteligência suprema. O homem não pode produzir o que a natureza está. Esse efeito da natureza só poderia ser criado e produzido por um ser muito além das inteligências humanas. E aí comprova essa existência da divindade. Então percebam que Kardec vai sintetizar essa inteligência e causa com o poder das inteligências que produzem esses efeitos. Dependendo da inteligência, é o produto que é realizado. Aqui, na questão de número 2, Kardec vai perguntar: o que devemos entender por infinito? E os espíritos vão responder que o infinito é que não tem meio nem fim, é o desconhecido. Então, tudo que é desconhecido é um infinito. E por que é desconhecido para nós? Porque ainda não temos essa capacidade de entender o que é o infinito. E não satisfeito com essa resposta, Kardec vai além e diz: podemos entender então que Deus é o infinito? E eles vão dizer que não, isso é uma pobreza da nossa inteligência. É uma definição incompleta ainda, insuficiente para definir o que está acima da inteligência dos homens. Deus é infinito nas suas perfeições. E aí Kardec vai falar sobre as provas da existência de Deus. Onde nós podemos encontrar as provas da existência de Deus? Em um axioma que se aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Procurais a causa de tudo que não é obra do homem, e a vossa razão responderá. Então percebam que a resposta vai de encontro às ciências. Procure nas nossas ciências, na biologia, na física, na química, né? Não há efeito sem causa. E quando nós procuramos nas obras de Deus, nós encontraremos que todo efeito tem uma causa. Então, para crer em Deus, não basta olhar sobre as obras da criação. Um exemplo da prova da existência de Deus é o nosso pensamento. Nosso pensamento confirma a existência de Deus, é uma prova. Como disse o filósofo, penso, logo sou. Ou penso, logo existo. Bom, se sou o quê? Sou uma criatura de um ser que me criou. Da mesma maneira, quando ele diz que existe, penso, logo existe. Então, só o fato de nós pensarmos já é uma prova da existência de Deus. Duvidarmos da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa. Nós colocamos aqui 2 exemplos. A existência de um relógio comprova a existência do relojoeiro. E essa engenhosidade desse mecanismo comprova uma inteligência e um saber. Quando um relógio, nós vamos olhar um relógio e ele nos indica as horas, nós não dizemos que ali está um relógio inteligente. Nós dizemos que ele foi criado por uma inteligência, mas não é o relógio que é inteligente. O outro tanto ocorre com o mecanismo do universo. Deus é o relojoeiro do universo. E Deus, ele não se mostra, mas se revela pelas suas obras.
Da mesma maneira que o relojoeiro que criou essa engenhosidade, todo esse mecanismo, ele não está ali presente, ele não se mostra, mas se apresenta pelas suas obras. E a existência de Deus é, pois, uma realidade comprovada pela sua revelação, como pela evidência material dos fatos. Então aqui nós temos um exemplo bastante interessante, que nós não podemos ver, mas nós acreditamos que ele existe. Mas nós precisamos ter mais argumentos. Por isso que Kardec vai falar sobre a questão dos atributos da divindade. E Kardec pergunta: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? E os espíritos vão responder: não é dado ao homem compreender ainda a natureza de Deus. Para compreender a natureza de Deus, ainda nos falta o sentido, que só adquire com a completa depuração do espírito. Então ainda nós não temos, esse sentido para compreender a natureza íntima de Deus. Falta-nos um sentido. Um exemplo é um cego de nascença. Um cego de nascença, ele não consegue definir o que é a luz. Ele não consegue definir o que são as cores, porque lhe falta ainda um sentido, esse que nós temos da visão. E quando os espíritos nos falam sobre essa completa depuração do espírito, que nós precisamos adquirir essa completa depuração, de que maneira que nós vamos adquirindo essa depuração? Através da reencarnação. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai fazer um estudo sobre as categorias de espíritos. Espíritos de primeira ordem, espíritos de segunda ordem, espíritos de terceira ordem. E para cada categoria, ele vai determinar certas definições desses espíritos. De terceira ordem, espíritos imperfeitos. De segunda ordem, bons espíritos. De primeira ordem, espíritos puros e espíritos perfeitos. Então, essa completa depuração do nosso espírito, à medida que nós vamos encarnando, nós vamos subindo nessa escala evolutiva. E a reencarnação é o meio que nós temos. Kardec quis saber qual é o objetivo da encarnação. O objetivo da encarnação, Deus nos impõe um objetivo com a função de nós chegarmos à perfeição. Deus nos impõe a encarnação com o objetivo de nos fazer chegar à perfeição. Porque quando nós estamos evoluindo nessa escala de espíritos imperfeitos para espíritos bons, nós estamos nos aproximando da perfeição, nós estamos nos aproximando de Deus e, consequentemente, estamos adquirindo esse sentido para que nós possamos entender esses atributos da divindade. E é através da reencarnação. Agora, embora nós não possamos compreender a natureza íntima de Deus, podemos formar uma ideia de algumas de suas perfeições? Bom, então Kardec falou: olha, nós não temos ainda então a capacidade de entender toda essa natureza íntima de Deus, mas de algumas nós podemos ter alguma noção, algum certo entendimento, e eles vão dizer que sim, os espíritos dizem que sim. Os homens, nós vamos compreender à medida que nós nos elevamos acima da matéria, através do nosso pensamento. Então, através dessa elevação do nosso pensamento, quando nós analisamos através da nossa razão, nós vamos tendo esse conhecimento dos atributos da divindade.
Porque sem os atributos da divindade, seria impossível compreender essa natureza íntima de Deus, compreender esses atributos da divindade. E sem o conhecimento dos atributos, nós ficaríamos estacionados, não evoluímos. Então, esse é o ponto de partida de todas as crenças religiosas, o conhecimento dos atributos da divindade. Porque aquelas crenças que atribuíram ou não atribuíram a Deus a onipotência, eles acreditavam em muitos deuses. E as crenças que não atribuíram a soberana bondade, eles fizeram de Deus um Deus ciumento, um Deus colérico, um Deus parcial, um Deus vingativo. Então, para que nós possamos entender esses atributos da divindade, através dessa comprovação da existência de Deus pelas suas obras, e por uma dedução lógica, nós vamos entendendo, vamos compreendendo. E por isso que esses atributos são tão importantes para nós. Eles vão dizer que Deus é a inteligência suprema soberana. Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é onipotente, é soberanamente justo e bom, é infinito em suas perfeições e não poderia ser diferente disso. Esses atributos são fundamentais para que a gente possa ter esse entendimento. É um critério infalível de todas as doutrinas filosóficas e religiosas. É um padrão que nós devemos seguir em toda prática, em todo dogma, em toda teoria, em todo princípio. Se estiver em contradição com esses atributos da divindade, não podem estar com a verdade. Então, em filosofia, em moral, em religião, em psicologia, não há nada de verdadeiro quando se afasta desses atributos. Por isso que eles vão dizer que a religião ideal é aquela que segue esses atributos, que não se afasta nem um tio desses atributos, porque nos mostra essa comprovação da existência de Deus, essa conformidade que tem das religiões com os atributos da divindade. E aí Kardec vai falar um pouco sobre a visão de Deus. Se Deus está em toda parte, por que nós não vemos? Nós falamos aqui, Deus está em toda parte, em todo lugar. Por que nós não conseguimos vê-lo? E é muito simples, porque ainda o nosso órgão visual tem muitas limitações. Nós não conseguimos ainda ter uma visão que consiga enxergar a parte imaterial. E mesmo algumas coisas materiais nós temos muitas dificuldades. Nós vemos os corpos em movimento, como acontece no espaço, Os planetas estão ali, sendo atraídos pela lei da gravidade, mas nós não conseguimos ver essa força que os mantém ali. Então, esses nossos órgãos materiais, visuais, eles não podem perceber ainda essa questão da essência espiritual. Unicamente a parte espiritual é que nós podemos ver os espíritos, ter essa percepção do mundo imaterial. Então, somente a nossa alma, portanto, pode ter essa percepção de Deus. A nossa alma verá Deus após a morte? Será que quando nós desencarnarmos, nós teremos esse prazer, essa felicidade de nos encontrarmos com Deus? A esse respeito, só as comunicações de além-túmulo podem nos instruir.
E Allan Kardec, na Revista Espírita, vai nos trazer várias comunicações, vários artigos falando sobre essa questão, que os espíritos podem nos instruir. Então, esses espíritos que desencarnaram na Terra e tiveram esse privilégio de encontrar com Deus, são almas purificadas, são almas que já se encontram num grau de desmaterialização muito acima das nossas imperfeições. Então, nenhum homem pode ver Deus com os olhos da carne. Somente em algumas situações onde entra em êxtase, onde ocorre um desprendimento do nosso espírito da carne. E isso acontece com almas privilegiadas, almas que estão aqui na Terra em missão e não em expiação. Para exemplificar essa questão da nossa evolução, essa figura, ela nos mostra essa pessoa numa montanha. Mas antes dessa pessoa chegar, nesse alto, nessa montanha, ele estava num vale que vocês observam, tinha muito nevoeiro, muito nevoento. Então, ele conseguia enxergar a luz, mas era uma luz fraca do sol, uma luz difusa. Mas à medida que ele foi subindo essa montanha, essa luz difusa ela foi se tornando mais clara. Mas mesmo assim, ele não conseguia ainda enxergar claramente o sol. Só a partir do momento que ele chegou no cume dessa montanha, onde ele se deparou com aquele céu límpido, é que ele pôde apreciar todo o esplendor do sol, das energias do sol. E assim acontece conosco. É uma analogia que nós fazemos entre o nosso espírito e o nosso perispírito. Como nós sabemos, o nosso perispírito, à medida que ele vai se espiritualizando, é a proporção que a nossa alma vai também crescendo em moralidade. E é assim que acontece. É essa analogia que nós fazemos. Nós estamos lá nesse vale nevado, onde a obscuridade nos impede por causa desse nevoeiro intenso. São as nossas imperfeições, mas à medida que nós vamos subindo a montanha, vamos deixando de lado essas máculas, essas impurezas, e vamos nos aproximando cada vez mais da divindade. É esse o nosso objetivo, de atingir o alto da montanha para nos aproximarmos de Deus. E essa felicidade é a felicidade dos espíritos puros, dos espíritos perfeitos, onde todos nós chegaremos. Mas será que os espíritos imperfeitos, por não verem Deus, será que Deus está longe deles? Está longe de nós? De maneira alguma. Deus está sempre presente conosco, assim como todos os outros espíritos e os outros seres da criação. Porque nós estamos envoltos nesse fluido divino, assim como nós estamos aqui envoltos, por essa luz que nos ilumina. Então é dessa maneira que nós entendemos e buscamos essa análise dessa visão de Deus, da grande importância que temos de nos evoluir, de buscar as nossas virtudes, de conquistá-las e deixar para trás as nossas imperfeições, os nossos vícios, as nossas paixões. E na Gênese, nesse item 37, Kardec pergunta: sob que aparência se apresenta Deus ao que se tornaram dignos de vê-lo?
Será que é na aparência de um homem? Será que é numa aparência qualquer, num foco de luz? E a espiritualidade nos diz que a inteligência humana, ela é impotente para dizer, porque não existe nenhuma comparação onde possa facilitar essa ideia dessa dimensão. Porque não houve ninguém que pôde, nos exemplificar esse encontro. Não existe comparação. Então nós somos iguais cegos de nascença, que nós inutilmente fazemos uma força imensa para compreender os raios do sol. E a providência divina? A providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está em toda parte, tudo vê, a tudo preside, mesmo nas pequenas coisas. É nisto que consiste então a sua ação providencial. Deus está em toda parte, em todo lugar, a tudo Ele vê. E como pode então Deus ser tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, preocupar-se com os menores atos e os menores pensamentos de cada indivíduo? Porque muitas vezes nós acreditamos que Deus, na sua grandeza, Ele só se preocupa com as coisas mais importantes do universo, as leis do universo. Muitos de nós acreditamos que Deus, imagino que Deus seja um ser circunscrito, um ser limitado, assim como nós. Imagina um Deus soberano, poderoso, sentado num trono lá, no infinito do universo, um trono inacessível a todos nós, olhando nós lá de cima. E aí a espiritualidade nos dá uma ideia, como que acontece essa relação entre Deus e todos os seres da criação. No livro A Gênese nos dá bem esse exemplo do fluido perispirítico, que envolve toda a natureza, que envolve todos nós. É esse veículo que é o veículo do pensamento. Quando nós oramos, quando nós vamos até Deus, é esse veículo que conduz os nossos pensamentos, as nossas percepções, as nossas sensações. Assim como acontece o som no ar. O ar é o veículo que leva o som até os nossos ouvidos. E o fluido do perispiritual é exatamente isso. É ele que conduz. Então, qualquer do nosso pensamento chega a Deus. É dessa maneira que nós devemos entender e estender a solicitude a todas as criaturas. Não precisa Deus estar lá no alto para Ele nos ver. Não precisamos fazer as nossas preces em voz alta, porque Deus está sempre ao nosso lado, a todo momento. É como um sino, ao bater, aquelas vibrações, nós sentimos. E é assim que acontece. Quando nós pensamos em Deus, essa vibração agita todas as moléculas do ambiente. É dessa maneira que acontece essa ligação. Os nossos pensamentos estão intimamente ligados com a espiritualidade, com Deus. E aqui nós trazemos um exemplo para mostrar como que tudo isso acontece. Imaginemos que aqui nós temos um mundo pequeno, que é o nosso corpo. O espírito, ele é o diretor.
e os órgãos são os dirigentes. E estão todos envolvidos nesse fluido perispiritual. Então, quando acontece em um nervo, quando acontece em um tendão, alguma reação, algum contato, o espírito percebe. Por causa do fluido que está envolto. E assim é essa parte análoga que nós fazemos entre Deus e a criação. Deus está em toda parte, Deus está em todo lugar, está ligado a todos nós. Assim como o espírito está ligado no corpo, através de todas as células. Então, qualquer percepção, qualquer situação diferente que ocorra, né, isso é sentido, isso é assimilado. Por isso que Deus sabe de tudo que acontece com cada um de nós, mesmo nas coisas pequenas. Então, quando um membro se agita, o espírito sente. Quando uma criatura pensa, Deus o sabe. É essa ligação através desse fluido. Bom, nós compreendemos o efeito, e já é muito. Do efeito remontamos à causa e julgamos a grandeza pela grandeza dos efeitos. Escapa-nos, porém, a essência íntima. Ainda não temos essa capacidade de entender essa essência íntima de Deus. Mas percebam, em tantos fenômenos que tem na natureza, né, da imensidade desse universo, nós conhecemos os efeitos da eletricidade, do calor, da luz, da gravitação, e nem por isso, né, ignoramos a natureza íntima que produz esses efeitos. Então a pergunta é: será então racional que neguemos o princípio divino porque não compreendemos? Será que é racional que nós neguemos essa parte divina desse princípio porque não compreendemos? E aí a espiritualidade faz essa conclusão, que diante, né, da nossa razão, que se humilhe diante de Deus, porque Deus existe, Deus é infinitamente justo e bom, essa é a sua essência. E Deus nos quer sempre o bem, então confiemos. Quanto ao demais, esperemos e nos esforcemos para que sejamos dignos de compreendê-lo. Era essa a nossa mensagem, de trazer esse assunto difícil, complexo, né, amplo, mas que essa reflexão nos faça nos aprofundarmos cada vez mais nesses estudos e termos um entendimento cada vez melhor. Muito obrigado por nos ouvirem, que assim seja.